Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver aqui as matérias que estão no jornalzinho de matemática da escola, tá? Jornalzinho número 2. Hoje nós vamos falar de expressões algébricas, tá? Então, vamos lá. Na primeira página aqui, a gente já tem uma brincadeirinha aqui. Eu quero que só vocês lembrem que quando vocês forem resolver isso, aqui ó, é uma divisão, tá? É uma fraçãozinha, mas é uma divisão. Porque então primeiro a gente resolve a divisão, para depois resolver a adição, tá? Senão não vai dar certo aqui. Então vamos lá. Expressões algébricas. As expressões algébricas são formadas por 3 itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. Veja bem aqui, ó, nesse exemplo de expressões algébricas. Olha o primeiro exemplo aqui. Números conhecidos, ó, o 4 e o 2, certo? Agora, números desconhecidos, né? Quais são os números desconhecidos? Os que estão escondidos aqui atrás do x e atrás do y, tá? Esse x e esse y vão se transformar em números, mas a gente não sabe ainda, então números desconhecidos, tá? E operações matemáticas, né? Quais as operações que estão aqui? De cara a gente já vê aqui uma adição, né? 4x mais 2y. Não esquecendo que aqui, ó, entre o 4 e o x, tá? Existe uma multiplicação, tá? Quando eu falo 4x, eu estou falando 4 vezes x. 2y, 2 vezes y, tá? Então, eu não coloco, tá? Porque não precisa colocar o sinal de multiplicação aqui no meio, mas vocês sabem que existe uma multiplicação aqui, tá legal? As expressões numéricas e algébricas seguem a mesma ordem de resolução. Dessa maneira, operações dentro de parênteses têm prioridade sobre as outras, né? Então, toda vez que eu vou fazer resolver uma expressão e tem um parênteses aqui no meio, eu resolvo o parênteses primeiro, tá bom? Então, da mesma forma que as multiplicações e divisões têm prioridade sobre as adições e subtrações. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Quando tem uma expressãozinha e tem uma divisão e tem uma adição, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão para depois resolver a adição e a subtração, tá? Os números desconhecidos são chamados de incógnitas. Então aqui, ó, esse número que eu não sei, o x e o y, eu chamo de incógnitas, porque eu não sei, é uma incógnita para mim, tá? E normalmente são representados por letras, que a gente chama da parte literal da expressão, tá? Alguns livros e materiais também os denominam de variáveis, tá? Então eu posso chamar ele de variável ou de incógnita, tanto faz. Os números que acompanham as incógnitas são chamados de coeficientes. Então aqui, ó, no segundo exemplo aqui, 16z. Eu sei que é 16 vezes z, né? 16 é a parte do número que eu conheço, né? Que eu vou chamar ele de coeficiente, e o z é a parte que eu não sei, que é a variável, que é a incógnita, né? Que eu vou chamar de parte literal da expressão, tá? Então é isso, parte incógnita ou literal e o coeficiente, ok? Valor numérico das expressões algébricas. Quando a incógnita deixa de ser um número desconhecido, basta substituir seu valor na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. Só uma questãozinha. Expressões algébricas é essa que tem letra junto. Expressões numéricas só tem número, igual essas aqui. Tá? Ó, essa de baixo aqui. Para substituir seu valor na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que a expressão numérica. Para tanto, é preciso saber que o coeficiente sempre multiplica a incógnita que a acompanha.
Como exemplos, vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a seguir, sabendo que eu já vou dar o valor de x e o valor de y. O x vai valer 2 e o y vai valer 3, tá? Então aqui, ó, 4x mais 5y, tá? Substituindo os valores numéricos de x e de y, que eu já sei quanto que é, ó, x é 2 e y é 3, vai ficar assim, eu vou tirar esse x daqui e colocar 2. Tirar esse y daqui e colocar 3. Então vai ficar 4 vezes 2 mais 5 vezes 3. Eu posso fazer primeiro aqui, ó, 2 mais 5, 7 por 7 aqui? Não, primeiro eu tenho que fazer aqui, ó, a multiplicação, essa multiplicação e depois somar os dois, tá? Então, ó, 4 vezes 2 é 8. Mais 5 vezes 3 é 15. Aí eu somo os dois. 8 que deu aqui na frente, mais 15, que é essa segunda parte aqui. 8 mais 15, 23. Ok? Vale dizer que duas incógnitas que aparecem juntas também estão sendo multiplicadas. Se a expressão algébrica acima fosse assim, ó, 2xy, então aqui, ó, entre o x e o y, eu também tenho uma multiplicação. Tá? Então vai ficar assim, ó, com esse mesmo valor de x e y aqui, eu vou pôr aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 mais 2 vezes 3. Então vai ficar desse jeito aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 3, 6, 12 mais 6, 18. Então essa expressãozinha aqui vale 18 com esses dois valores de x e y aqui, ok? Vamos lá, segunda página do jornal tem algumas atividadezinhas aqui, tá? Então veja bem, ó, aqui já a gente vai relembrar sequência, né, que a gente viu há uns 15, 20 dias atrás. Observe a sequência abaixo, 4, 8, 12, 16, 20. Essa sequência é infinita, porque não tem fim, né? Ó, os 3 pontinhos indicam que não tem fim, então ela é uma sequência infinita, não para. Cada termo da sequência, na matemática, chamamos de A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Então, o 4 aqui é o A1, que é o primeiro termo, o 8 é o segundo termo, eu chamo de A2, o terceiro termo, que é 12, eu chamo de A3 e assim por diante. Então, A1 igual a 4, A2 igual a 8, A3 igual a 12 e AN. Quando eu ponho AN, eu não estou me referindo a um valor específico aqui. AN é qualquer um deles, tá? Qualquer um dos termos da sequência. Então, se, ó, para mim, eu já observando aqui essa sequência, eu já sei que está subindo de 4 em 4, tá vendo? O primeiro é 4, 2 é 8, 3 é 12, então eu observei que ele está aumentando os valores de cada um dos termos em 4 números, né? Então, ó, o A1 eu posso falar que é 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. O A2 é 8, né? 4 vezes 2, 8. O A3 é 12, então 4 vezes 3, 12. Está aqui. Então, a expressão que torna essa sequência verdadeira é AN igual a 4N. O que quer dizer isso, AN igual a 4N, professor? Esse aí é o termo geral dessa sequência, né? Veja bem, N é qualquer um dos termos, né? N, ó, tem N aqui e N aqui. 4, eu não falei que eu multiplico quando está junto aqui, então é 4 vezes N, né? O termo, por exemplo, eu vou pegar aqui esse termo A3 aqui, ó, A3 igual a 12. Então, A3, né, que o N aqui eu substituo por 3, porque eu quero saber que número que vai dar aqui, né? O N aqui não é 3, então o AN, que é o terceiro termo dessa sequência, é igual a 4 vezes 3, é 12, olha aí, né? Exemplo, se eu quero determinar o 10º termo dessa sequência, é só substituir nessa formulinha aqui que eu achei aqui em cima, ó. A10, né, que é o 10º termo, A10 é igual a 4 vezes 10, eu repito 10 aqui, né?
4 vezes 10 é 40. Então, o A10, ou seja, o 10º termo dessa sequência aqui, vai ser 40. Eu não preciso ficar fazendo 24, 28, 32. Você entendeu? Se eu quiser saber o 15º termo, se eu quiser saber o 100º termo, é só substituir aqui. A 100 é igual a 4 vezes 100, que eu vou saber qual vai ser o número que vai dar na sequência quando ele tiver os 100 termos aqui. Ok? Aqui tem uma atividadezinha aqui, ó. Agora é você. Qual o 15º termo dessa sequência? Então, substitui o 15 aqui, você vai descobrir. Ok? Vamos relembrar um pouquinho de potenciação também? Então, ó, quando aparece assim, 3 elevado a 2 igual a 9. Então, ó, a base é 3, o 9 é o expoente, o 2 é o expoente e o 9 é a potência, que é o resultado. Tá? Então, 3 base, 2 expoente e o 9 aqui é a potência. Tá? Então, ó os exemplos aqui. Se eu tiver aqui 2 elevado a 2, esse 2 aqui está falando para mim que eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 2 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 2, ou seja, quando tem 2 aqui, eu posso falar ao quadrado. E quando tem 3 aqui, eu posso falar ao cubo. Tá? Então, 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2, é igual a 3 vezes 3. Né? Eu estou multiplicando o 3 por ele mesmo 2 vezes, dá 9. E 4 elevado ao quadrado, 4 elevado a 2, é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Ok? Agora, se for 3 em cima, se for 3 aqui na potência, no expoente aqui, ó, expoente 3, então é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, porque o 3 aqui em cima está eu mandando eu multiplicar o 2 3 vezes seguida. Certo? Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 elevado à terceira. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Tá? E assim por diante. Professor, e quando é 1? Né? Quando qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 100 elevado a 0 é 1. 200 elevado a 0 é 1. Tá? 1000 elevado a 1 é 1000, é ele mesmo. Ok? Beleza. Número mágico. Tá? Aqui é uma brincadeirinha que eu pus aqui para vocês e vocês fazem. Você sabia que o número 1089 é um número mágico? Aqui tem umas regrinhas de uma brincadeira aqui. Faça que vai ser legal. E aqui embaixo a gente tem umas atividades, tá? Complete o quadro abaixo conforme o exemplo, tá? Então, aqui eu tenho a expressão, aqui eu tenho o coeficiente. Que é mesmo coeficiente, professor? Coeficiente é essa parte aqui ó, de números que a gente conhece. E a parte literal? Parte literal é a parte que eu não conheço, que é a parte dos números, das letras aqui. Então, coeficiente, qual é? É o 13 aqui. E a parte literal, xy. Ó. Coeficiente, 5. Parte literal, AX. E assim por diante, tá? Ó, quando não tem x, y, x, z. Eu não tenho aqui, professor, a parte do coeficiente. Quando não tem aqui, é como se tivesse o 1 aqui na frente. Então, eu ponho 1, tá? E a parte literal é essa mesmo. Y, x, z. Professor, e aqui que é negativo, ó, menos k, y, z. Quando é negativo, é a mesma coisa aqui de cima. É o 1, só que como está negativo, 1 negativo. E a parte literal é negativa também? Não, a parte literal não é negativa, é só a parte do coeficiente. Ok? Aí você completa esse quadrinho para mim aqui, tá? 2. Resolva as expressões abaixo, sabendo que x é igual a 2 e y é igual a 5, tá? Do mesmo modo que nós fizemos lá em cima, ó, aqui vai ter umas expressões e você vai substituir as letras que estão aqui por esses dois valores. Ó, 4x mais y. 4, lembra que é multiplicação? 4 vezes 2, porque ó, x é igual a 2, tá um x aqui, então eu coloco x aqui no lugar do x, 2. Mais y.
mais 5, né? Lembrando que eu tenho que fazer primeiro as multiplicações e as divisões, depois as adições e subtrações. Então, primeiro aqui eu faço 4 vezes 2 é 8, mais 5. Então, 8 mais 5, 13, tá? Ó, 2xy, então é 2 vezes 2 vezes 5, aí menos 4. Então, eu faço toda essa multiplicação primeiro, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, menos 4. Então, 20 menos 4, 16, tá? Y menos 3x, então o y não é 5, então é 5 menos 3 vezes 2, que 2 agora, o x virou 2. Primeiro, então, faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6. E ponho o 5 aqui. 5 menos 6. Se eu estou devendo 6, eu só tenho 5 para pagar, eu ainda vou ficar devendo 1. Então, menos 1. Ok? E no terceiro exercício aqui, complete a tabela abaixo, conforme os exemplos. Tá? É a potenciação, pessoal. Ó, potenciação 9 ao quadrado. A base, o que é? Base é 9. O expoente, qual que é? 2. A multiplicação, está falando aqui que é 2, então é 9 vezes 9. E o resultado, potência aqui, 81. Tá? 4 elevado a terceira, a base é 4, o expoente é 3. E a multiplicação, está mandando aqui eu fazer vezes 4, 3 vezes ele mesmo. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E assim por diante aqui, tá, pessoal? Então, vocês vão completar essa tabelinha. E aqui embaixo já é o oitavo ano. Então, vocês vão fazer só isso aqui, ok? Copiem no caderno, pessoal, que é pouca coisa. E é mais fácil para vocês aprenderem, tá legal? Então, fiquem com Deus, tá? Isso aqui vocês podem responder até segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.